E quando a inspiração simplesmente some? Isso é um verdadeiro pesadelo para o escritor, não é verdade? Diz, escritor, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te dar 6 maneiras de você cuidar da sua inspiração. Como sempre se manter inspirado, criativo, conectando ideias, capítulos, roteiros, para que você tenha uma ótima de uma obra. Mas antes, não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque toda quarta-feira tem vídeo novinho, fresquinho, feito com muito carinho para você. Primeira dica, primeira maneira, veja filmes. Simples assim, você também pode ver séries, você também pode ver aí uma palestra, alguma coisa, mas por que é tão importante você ter esse entretenimento? Porque você está vendo uma história diferente. Então, se você vê uma palestra no TED, você pega um pouco a vida daquela pessoa. Se você vê uma palestra qualquer no YouTube, você pega também um pouco da vida daquela pessoa. Como que ela fala, como que ela anda no palco. Se você está vendo um filme, como que o herói, como que o protagonista, como que o antagonista, como é que eles agem, como é que eles pensam. E de lá vem várias inspirações. Você começa a oxigenar o seu cérebro, vendo outros pontos de vista, outras maneiras de se contar uma história, outros jargões, outras palavras, outras gírias, maneiras de se vestir. Você vai tendo um enriquecimento, você vai tendo às vezes um contato com uma outra cultura, que isso também é muito importante, para que te tragam inspirações. Então talvez você está lá escrevendo, do nada você lembra de um filme que você viu, de uma palestra, de talvez um seriado. Talvez você comece a mirar no personagem porque você gostou muito do protagonista, muito do antagonista, muito da coadjuvante, uma frase, e aquilo te traz inspiração. Então você precisa ter inputs, ou seja, você precisa ter experiências nesse quesito, filmes, seriados, talvez peças de teatro, para que você comece a ter um contato com coisas diferentes. Você abstrai um pouco, se desliga um pouco a sua cabeça e começa a consumir essa informação. Você utiliza essa informação para poder ter mais inspirações. E isso acontece muito, e eu tenho certeza que já aconteceu com você. Então não esqueça, sempre que puder, veja um filme novo, veja um filme que você também gosta muito, um seriado, um episódio desse seriado, uma palestra, uma peça de teatro. Aquilo vai te trazer informações novas e inspirações novas. Isso é muito importante. Segunda maneira, que também é muito importante, também está dentro do filme algumas vezes. Ouça músicas. É claro que você vai querer ouvir sempre aquilo que você gosta, aquilo que você também está acostumado. Mas o que eu te dou uma dica que é muito importante é preste atenção na letra da música. Além de ser uma música legal, que aumenta o seu estado emocional, para você se sentir mais alegre, mais vivo, mais disposto, preste atenção na letra. Será que ela conta uma história? Será que ela tem palavras novas, uma maneira de um arranjo de palavras que fica completamente diferente? Será que se você ouvir um outro ritmo, não vai te trazer também histórias diferentes? Talvez você não goste de sertanejo, talvez você goste de pop, talvez você goste de rock, talvez você não goste de samba. Só que tem várias e várias letras que podem te trazer uma grande de uma inspiração. Então não somente ouça essas músicas para você se sentir melhor, mais disposto, mas preste atenção na letra, pois vão vir várias, eu tenho certeza, vão vir várias inspirações para você ajustar no seu livro, ou até mesmo inspirações para você escrever um outro livro. Então, aquela música que fala do último beijo que ele deu na menina antes de viajar, dá uma bela de uma história, você não acha? Terceira maneira, terceira dica, e essa é muito boa para o seu equilíbrio também. Às vezes nessa correria, nessa vontade, nessa ânsia de escrever, a gente vai jogando todas as ideias e fala assim, essas ideias não são boas, e a gente começa a se forçar, não, tem que sair, tem que espremer, tem que espremer. E às vezes nesse estresse, nessa correria, você não tira realmente o seu melhor. Albert Einstein, ele teve a teoria da relatividade quando ele estava deitado na rede, olhando para o dedão do pé dele e pensando, imaginando assim, e se eu estivesse viajando num raio de luz? Ele começou a imaginar, viajar na maionese. Só que essa dica não é sobre viajar na maionese, é sobre isso, você está ouvindo? Ficar perto da natureza. Tem muitos estudos que até mostram isso, que é até uma antidepressão, um anti-estresse, um medicamento, um antídoto, para que a gente se sinta muito bem. Até a oxigenação, o próprio verde, o barulho, esses sonzinhos, tem vários estudos que falam sobre isso. Só que você consegue relaxar realmente quando você está na natureza. Então, ande de bicicleta, passeie perto da natureza, vá num parque, vá numa floresta, vá até numa floricultura se for necessário, não tem problema, mas fique perto da natureza, porque isso te dá muita inspiração.
É quase impossível você não pensar sobre a vida quando você está olhando para o céu estrelado, quando você está olhando para o sol, para as nuvens, quando você está olhando para o balançar das árvores, algumas frutas que estão caindo, algumas que estão para cair. Você vai tirando várias conclusões, você vai pensando várias coisas a respeito daquilo e muitas inspirações acontecem. Então, por favor, fique pelo menos uma vez na sua semana perto da natureza. Caminhe num bosque, caminhe numa mini floresta, numa reserva, num parque, não importa onde seja, mas esteja em contato com a natureza para que ela possa te inspirar, oxigenizar o seu cérebro e, é claro, acalmar você para que as boas ideias cheguem até você e para que você não tenha que ficar correndo atrás das ideias. Quarta maneira, quarta dica, essa é muito importante, seja um observador de pessoas, realmente. Quando você for no shopping, quando você for no restaurante, quando você vai num cinema, quando você vai num show, no seu prédio, na sua rua, quando você vai até num posto de gasolina, não importa, mas comece a observar as pessoas. Essa dica ela é muito importante. Como que essa pessoa anda? Olha, ela está andando, ela fala com tal pessoa, como ela gesticula, como ela olha, o que ela está vestindo. É claro que você não está sendo aqui um detetive, também você não está querendo assim ser um psicólogo comportamental, mas só o fato de você observar tantas situações quanto pessoas te traz várias e várias inspirações. Talvez você vê uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, ou um homem muito parrudo que chega todo corajoso, peito aberto e do nada ele fala de uma maneira muito gentil com o garçom. Isso te traz uma inspiração. Você vê o garçom sorrindo para alguém, isso também te traz uma inspiração. Você está no cinema, você vê alguém na fila, aquele casal abraçadinho junto e você pensa, esse casal deve ser um casal de namorados, de recém-namorados. Isso te traz inspiração. Então observe as pessoas, você vai trazer muita e muita riqueza para o seu dia a dia. Pega esses detalhes para você, comece a perceber o que a pessoa fez, o que ela falou, como ela se veste, como ela chega, como que ela se porta com as pessoas que parecem que são os amigos dela, ela está com a família, como que ela trata uma criança. Observe cada minúcia, cada detalhe. Eu tenho certeza que isso também vai te trazer muita e muita inspiração. Quinta dica, quinta maneira que é muito óbvia, leia muito, leia de tudo, leia bula de remédio, leia livros favoritos, revistas, procure até coisas que você não gosta. Se você não gosta de romance, se dê uma chance, dá uma lidinha. Se não gosta de ficção, também se dê uma chance. Você não gosta muito de, talvez, leituras muito técnicas, que fala de investimentos, que fala de empresa, de empreendedorismo, de marketing, alguma coisa, se dê também uma chance. Tudo isso vai te trazer muitas e muitas inspirações, eu tenho certeza. Mas você não precisa também ler um livro por dia, claro, vai com calma, tá tudo bem. Mas leia um pouquinho por dia, coisas diferentes, postagens de blog, cartas, se você tiver algumas cartas aí na sua casa, bilhetes, uma lista de compras, tudo que você puder, leia. Quando você também estiver observando as pessoas, como eu falei na dica anterior, o que está escrito na camisa delas também, leia. De lá também vão vir inspirações, mas o mais ideal, obviamente, é ver uma história, ver uma biografia, ver uma reportagem numa revista, no jornal. Então leia bastante, de uma maneira consistente, pois isso sempre vai te trazer ótimas inspirações. Talvez um último acontecimento na política, o último acontecimento na economia. São várias coisas que acontecem ao nosso redor e que a gente às vezes não percebe. É como se tivesse tudo muito turvo, se tivesse tudo muito desfocado. E você não percebe que por trás daquela manchete, por trás da capa daquele livro, por trás daquele artigo, daquele blog, tem uma inspiração que pode te ajudar bastante. Tem algo que te motive, tem algo que te inspire, tem algo que você aspire a ser. Ou seja, tem vários insights, várias informações que vão te inspirar todos os dias, se você ler pelo menos um pouquinho por dia. Sexta dica, sexta maneira, tenha um banco de ideias. Pode ser o Word, pode ser no Google Drive, pode ser no OneDrive, pode ser nas notas do seu celular, pode ser usando o Evernote, pode ser usando o Google Keep, o OneNote, Google Docs, o próprio Word, o Excel, não importa, pode ser até post-its, eu adoro post-its. Mas tenha um banco de ideias. Você teve uma inspiração? Anota, escreve. Você está do nada vendo um filme, tem uma ideia, nossa, que legal aquilo que a pessoa fez. E se ela fizesse de uma maneira diferente? Anota, coloca no post-it, coloca no seu caderno. Se quiser, até compra um caderno somente para inspirações. Um caderno pequenininho, mas ande com ele. Isso até é bonito, até glamouroso, até charmoso, né? Mas anote tudo isso. Coloque esses post-its, coloque no seu banco de ideias.
Porque em algum momento que você se sentir sem inspiração, mesmo fazendo tudo aquilo que eu te passei até agora, que é quase impossível não se sentir inspirado ou inspirada, você vai olhar esse banco de ideias, você vai dar uma olhada como que talvez uma coisa se conecte com a outra e vai estar utilizando isso. Então não deixe as suas ideias escaparem. Se você acordar à noite, deixa o caderninho do lado, deixa um bloquinho do lado, acorda, anota, talvez no outro dia nem vai fazer nenhum sentido, ou talvez faça muito sentido, porque a nossa cabeça não para de trabalhar, e à noite é melhor ainda, a gente está dormindo, então enquanto a gente está dormindo, nosso cérebro vai organizando essas ideias, pegando tudo que a gente viu e fala assim, isso daqui eu jogo fora, isso daqui eu vou criar uma história para ter um sonho, e isso daqui eu vou guardar. É um momento muito bom também, assim quando você acorda ou antes de dormir, enquanto você está dormindo, vários sonhos acontecem, várias ideias aparecem também. Então, pelo amor de Deus, por tudo que é sagrado, tenha o seu banco de ideias. Talvez uma ideia que você teve lá em 2010, lá em 2005, se você tivesse anotado, talvez fosse a grande ideia do seu best-seller. E a nossa sétima dica aqui, a sétima maneira, uma maneira bônus, relembre histórias. Converse com seus amigos, converse com seus pais, com tios, primas, avós, irmãos, primos. Sente pelo menos uma vez na semana, se você conseguir, com essa correria do dia a dia, com tanta coisa na rotina, mas sente com essas pessoas e comece a lembrar de histórias antigas. Quando você foi no sítio, quando foi para a praia, o que está acontecendo com a vida deles, se interesse por isso, mas comece a relembrar histórias que vocês ou viveram juntos, ou que essa pessoa viveu, ou que você viveu, porque também tem o seu ponto de vista, tem o ponto de vista dela. No caso dela também é a mesma coisa. Ou seja, relembre essas histórias. Eu tenho certeza que tem muita coisa na sua biografia e na biografia das pessoas que estão ao seu redor, da sua família e seus amigos, que podem servir de inspiração para você. E são incontáveis os casos de pessoas que se inspiraram no pai, na mãe, numa namorada, num namorado, num amigo, num companheiro de guerra que foi para o Vietnã, num morador de rua que ele via todos os dias e se interessou e começou a conversar com ele, saber as histórias dele, histórias do passado da própria pessoa. Ou seja, procure essas histórias, relembre essas histórias, tente remontar essas histórias na sua cabeça e converse com outras pessoas sobre isso. Você vai ver que são várias inspirações, várias ideias, talvez para cada memória seja um capítulo ou um livro. Isso traz um enriquecimento muito grande. Então, escritor, essas são as 7 dicas, eram 6 dicas, mas eu coloquei mais uma aqui que eu acho que é muito importante para você, para que você mantenha sempre a sua inspiração em alta. E aí, gostou do vídeo? Dá um like aqui para a gente poder saber, pode comentar, coloque suas dúvidas, sugestões, seus elogios, suas reclamações, a gente quer também sempre te ouvir. Eu vou deixar aqui 2 vídeos e aqui o botãozão para você poder se inscrever no nosso canal, porque toda quarta-feira tem vídeo novo, e a gente se vê então na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até mais, tchau, tchau!